Primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Cláudio Rezende tá na área. Um abraço para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia você, Cirilo. Bom dia aos nossos comentaristas. Quem acompanha aqui o Rádio Esportes nesta terça-feira, já véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pro Galo, né? Amanhã, Arena MRV, 8 da noite, Atlético e Criciúma. Até aqui, Cirilo, a venda de ingressos, ela tá bem fraca, hein? O torcedor do Galo não teve aí até aqui uma grande procura para esse jogo. Ainda dá tempo, né? O torcedor quiser acompanhar amanhã a estreia do Galo em casa para colocar aí público na Arena MRV para esse jogo que é importante, né? O Galo que empatou na estreia, foi prejudicado pela arbitragem e amanhã é esse duelo contra o Criciúma. É semana de clássico, na próxima semana tem o Penharol, são muitos jogos em sequência também, né? Em casa, já tivemos recentemente final de campeonato, Libertadores contra o Rosário, e aí a sequência de jogos vai pesando aí no orçamento da turma e o torcedor vai escolhendo o jogo, né? Agora esse é contra o Criciúma, amanhã, 8 horas da noite, um horário melhor do que 7 horas com relação ao trânsito, né, para a Arena MRV, e não é tão tarde assim para o meio de semana, para a turma que tem que trabalhar no dia seguinte. Então, continua a venda de ingressos para esse jogo, os bilhetes aí à venda para o Atlético. O Galo que fecha a preparação hoje à tarde, o técnico Gabriel Milito definindo, né, questão física dos seus jogadores, já destacando que vai rodar mesmo o elenco, ele destacando isso em alguns jogos, e para essa partida de amanhã, possibilidade de mudanças de novo. Alguns jogadores aí vêm numa sequência forte, né? Os dois laterais, por exemplo, vêm jogando todas. Saravia e Arana. Na zaga, o Gemerson jogou todas até agora. Teve ali o Zaratio com uma sequência de 3 partidas seguidas. Zaratio, a gente sabe, sempre tem um cuidado especial para que ele não se lesione. Jogador que tem um histórico aí de lesões. Vamos ver o que faz aí o Milito, mas devemos ter sim novidades nesse time do Galo para amanhã. Agora, o que está quente no Galo mesmo, Cirilo, são as negociações, né? Essa última semana da janela de transferências de jogadores que estavam disputando estaduais. Até sexta-feira, dia 19, tem essa brecha para transferências nacionais. E o Atlético vem tendo aí conversas já adiantadas, quase tudo pronto para a saída do Patrick indo para o Santos. No caso, a Itatiaia trouxe ontem que a negociação mudou, ele vai em definitivo e não mais por empréstimo. E o contrato do Patrick até o final do ano que vem, o Santos pagaria o valor de 5 milhões de reais em 12 parcelas no ano que vem. O que o Santos está fazendo? Está numa expectativa boa de conseguir o acesso, de voltar para a Série A, aí no ano que vem vai ter um orçamento melhor, né, maior, pagaria o Atlético em 12 parcelas esse valor de 5 milhões de reais. Então o Patrick agora é com ele e Santos, definindo os detalhes do contrato, tempo de vínculo e tudo mais. Está bem adiantada a situação aí do Patrick. O Edenilson também com o Grêmio. O Edenilson que tem uma relação com o Internacional, jogou muito tempo lá no rival do Grêmio, mas é um pedido do Renato Gaúcho e as conversas avançaram nesses últimos dias. Vitor, que é o diretor de futebol do Galo, está à frente dessa negociação e ela pode ser sacramentada também essa semana. Edenilson, a exemplo do Patrick, ambos estão vendo com bons olhos essa possibilidade de mudança de time, porque aqui no Galo não conseguiram emplacar. Agora, Cirilo, pipocando também o nome do Gemerson, né? O Gemerson ontem apareceu no noticiário da possibilidade dele ir para o Grêmio. Pelo que a gente apurou, não teve nenhuma conversa até aqui entre Grêmio e Atlético para a negociação do Gemerson, e também surgiu uma possibilidade aí noticiada por colegas de imprensa dele numa troca com o Pedro Henrique no Atlético Paranaense. Eu estou apurando a informação aqui, por enquanto não houve nenhuma conversa em relação a esta troca de jogadores. No caso do Pedro Henrique, tem um agravante aí que o Galo perderia um jogador na fase de grupos da Libertadores, né? Porque o Gemerson indo, o Pedro Henrique não poderia ser inscrito, teria que esperar oitavas de final. E os dois atletas possuem contratos até o fim deste ano. Então, é uma situação difícil de fazer uma troca de empréstimo, pelo que a gente apurou com colegas lá do Paraná,
O Pedro Henrique lá, os empresários dele disseram que não tem nada acontecendo. A intenção do Galo, hoje com o Gemerson, é renovação de contrato. O Thiago Reis trouxe essa notícia na semana passada, aqui na Itatiaia, que já estão conversando, iniciando essa conversa. E o Gemerson hoje, ele é um jogador muito importante no esquema do Milito. Ele caiu nas graças do novo treinador do Atlético. Então, dificilmente haverá uma saída do Gemerson, pelo que eu estou sentindo essa semana, viu, Cirilo? A ideia do Galo é prorrogar o contrato dele. Boa, Cláudio. Emerson Romano, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Alexandre, Cláudio, quem nos acompanha. Tudo bem, Romano. Ô, Romano, faria algum sentido o Atlético negociar o Gemerson agora? De forma nenhuma. É o zagueiro mais regular que o Atlético tem. É o zagueiro que traz mais confiança ao Milito. O Milito gosta dele. Você vê que do lado dele tem uma alternância, uma rotatividade grande de zagueiros e ele continua. Aí você troca o zagueiro agora sem ter a possibilidade de poder inscrevê-lo, por exemplo, na Libertadores, burrice. Até porque quem joga do lado dele ou vai mal ou sofre lesão. Você imagina você coloca uma zaga aí que sofre lesão e ele é o zagueiro mais regular. Não, seria burrice demais se o Atlético fizesse isso. Agora, como no meio do ano o Pedro Henrique pode assinar um pré-contrato, se o Atlético conversar com ele a possibilidade disso, aí é outros 500. Aí ele vir por fora seria um bom reforço para o Atlético. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Romano, Cláudio, quem acompanha a gente nessa manhã de Rádio Esporte. Você estava vendo se era tarde, né? Não é tarde, não é manhã. Ô Simões, como você observa essas notícias aí vinculadas ao Gemerson? Você acha que é algo que faça qualquer sentido? O Cirilo, o único sentido que tem é o atleta do Paraná querendo passar a perna no Galo, né? Porque não dá pra comparar o Gemerson com o Pedro Henrique, né? São zagueiros de características diferentes, mas o Gemerson é muito mais jogador. Não dá pra comparar. A gente sabe que o Gemerson viveu uma instabilidade, eu acho até mais no Corinthians do que no Atlético, né? O retorno dele ao futebol brasileiro não foi bom. Não foi bom o retorno dele ao futebol brasileiro, mas vinha de um período também jogando pouco, é sempre complicado, né? Agora, o que deixa com a pulga atrás da orelha, Cirilo, é que é o seguinte, outro dia mesmo, o torcedor tava vaiando o Gemerson, não foi? Contra o Rosário Central, Cláudio? Sim. Foi, Rosário. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. Num erro que não foi do Gemerson, importante dizer, né? Foi um passe errado do Alan Franco. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. O Cuca quer contratar quem do Atlético? O Gemerson. Então o Cuca realmente entende pouco de futebol, né? Quer dizer, o Gemerson hoje ele é fundamental para o Atlético. É o zagueiro mais rápido que o Atlético tem, né? E isso é muito importante, principalmente para alguns momentos da armação do time do Milito. Passa por uma boa fase, viveu momentos muito complicados e mostrou uma força de superação impressionante. Isso é fundamental num zagueiro. Então, quer dizer, eu acho até que o Atlético possa vir a precisar de zagueiro, principalmente porque o novo treinador gosta de formar o time com 3, né? Então, para você jogar com 3 zagueiros, tem que ter 6. E o Atlético hoje tem 4 mais 1 da base, não é isso? Isso. O Fux, o Gemerson, o Rabelo e o Lemos. E o garoto da base, que é o Rômulo. Então, quer dizer, precisa de mais um. Para se ter segurança, pode ter lesão, pode ter suspensão, momento de jogo. E você pega o histórico do Fux, né? Que tem tido problemas, né? Sim. Tanto que no último jogo, né, Cláudio, ele improvisou o Batalha. Exato. O Batalha foi um terceiro zagueiro e o Batalha não soube se adaptar à função. A culpa não é do Batalha. É diferente ser primeiro volante e ser zagueiro, né? E a gente percebe que o Batalha se complicou no jogo porque ele não soube fazer a marcação como zagueiro, que é totalmente diferente. É aquela primeira falta mesmo, com alguns segundos no meio de campo. Aqui na intermediária é um lance normal. Na entrada da área é lance de amarelo. Então, eu até acho isso, que o Atlético vai precisar de um zagueiro pela forma que o atual treinador gosta de jogar. Mas, daí a trocar o Gemerson pelo Pedro Henrique, eu acho que como diz o Ale Oliveira, aí é loucura. Eu acho que o torcedor do Atlético tem que entender e perceber o bom momento do Gemerson, esquecer o que aconteceu e parar de jogar pro cara também erros que não são dele, né? Nesse jogo citar, por exemplo, um passe errado do volante do Atlético, do Alan Franco, o Gemerson foi dar o combate, os caras vaiaram o Gemerson. Então, assim, tem que entender o que tá acontecendo e como ele fez virar esse cenário
a favor dele também, tá jogando bem, acho que não faria sentido qualquer saída. Agora, o gol contra também, que não foi culpa dele, o gol contra né? que não foi dele, que o Lemos chutou a bola nele, enfim, aí já foi azar. Mas o outro lado que eu quero dizer é que na história de Patrick e Edenilson é diferente, né? Esses não demonstraram futebol no Atlético em momento algum, né? Não, o Patrick, pra mim, foi a grande decepção. Porque ele tinha sido o cara do São Paulo no ano anterior, chegou com uma expectativa muito grande e não conseguiu transformar essa expectativa em realidade. O Edenilson, eu falei ontem até com o Cláudio e com o Henrique na mesa redonda do Atlético, o Edenilson veio para o Atlético no momento errado. O Edenilson tinha que ter aparecido no Atlético 2021 com o Cuca. Ali o Edenilson ia jogar muito. O Cuca ia potencializar o que ele tem de melhor. No Atlético ele não conseguiu encaixar porque o próprio treinador que o trouxe foi muito louco. Colocava de lateral direito, não colocava na posição. Você vê que quando ele veio para a posição dele, ele até jogou bem. Então, esses dois realmente não conseguiram jogar no Atlético. Agora o Gemerson é um caso totalmente à parte. Patrick e Edenilson tinha condição de continuar, ou Simões, poderiam ser aproveitados, ou o caminho melhor é esse de saída mesmo? Olha só, Cirilo, vamos pensar nos volantes do Galo, né? Otávio, Batalha e Alan Franco. Né? São os que estão jogando. Isso, são os que estão jogando. E eu acho que eles estão à frente do Edenilson. O Edenilson não conseguiu... Aliás, ele já não vinha se encontrando no Internacional, né? Ele já não vivia um bom momento no Inter quando veio pro Atlético. Diferente do Patrick, que fez uma boa temporada no ano anterior pelo São Paulo. Já no caso do Patrick, olha só, o Galo tem Scarpa, o Galo tem Zaratio, o Galo tem Igor Gomes e o Galo tem o Rubens. Tá? Eu acho que a função que o Patrick faz, o Rubens faz melhor. Com mais intensidade e até com mais qualidade. E para fazer número ainda tem o Pedrinho, né? Mas o Pedrinho que tá de saída. Vai sair agora, né? mesmo, Vai sair. Agora chegou também o garoto, né? E tem o Bernard para chegar garoto. também. O Robert Isso. Santos. Robert, chegou o Palácios aí. Bernard que vai chegar. Bernard, exato. Então, quer dizer, perdeu totalmente espaço, não conseguiu se encontrar no Atlético, mas eu acho que são situações distintas, né? O Patrick veio depois de uma grande temporada no São Paulo. Verdade. O Edenilson já não vivia um bom momento no Internacional quando veio, Oscilava e veio demais. simplesmente por indicação do Cudê, né? Eu confundo às vezes Cudê e Milito, de vez em quando eu vou falar o do Cachecol, que aí dá pra... Aí dá para entender de quem você tá falando. Siga, Cláudio. E nesses dois, a saída dos dois representa uma economia, né? Eu falava em manchete, Edenilson e Patrick vieram com salários elevados, né? E aí o Atlético vai fazer uma economia mensal importante e abre espaço na folha. Agora, é difícil buscar alguém nesse período do ano, né? Porque eu falei só até sexta-feira, mas tem o meio do ano aí e eu acredito que o Milito vai ter esse tempo para analisar para as fases finais de Libertadores, depois Copa do Brasil, momento decisivo do Brasileirão, o que ele vai precisar mesmo. Como o Patrick vinha jogando muito pouco, o Edenilson com ele jogou apenas ali o clássico, o primeiro jogo do Milito, depois acabou se machucando. Então, com o Milito, esses dois praticamente, o Patrick não jogou, o Edenilson praticamente não jogou e agora ele vai ter espaço na folha para analisar. Eu creio que no meio do ano, aí sim, já vamos ter indicações do Milito. Na verdade, vão ser a abertura de 3 posições, 3 vagas no Atlético, né? A saída do Patrick, a saída do Edenilson e a saída do Pedrinho. Sim. Aí você tem a chegada do Bernard E do Robert. né? E o Robert Robert já chegou. O Robert já chegou. Teoricamente, resta uma vaga aí para poder buscar, né? É isso mesmo. Caso entenda a necessidade também, né? Ele vai ter esse tempo para analisar, né? Eu acho que O vai Milito. pedir zagueiro. Pode ser que zagueiro, eu acredito que ele vai pedir, e ali jogador no meio campo, pode ser que ele, depende da situação, pode pedir também. Dependendo, eu acho que o Edenilson é uma função que tem menos gente do que a do Patrick, como a gente destacava aqui. E aí, nós apuramos também hoje pela manhã, eu e o nosso colega Guilherme Souza, que o Pedrinho realmente vai sair no meio do ano, e a tendência é de que ele não seja emprestado aqui ao Brasil, né? O pessoal do Pedrinho, o staff dele, acredita que ele vai ser repatriado lá pelo Shakhtar. Pagou, né? Renovou o contrato com ele agora, recente, e a ideia é tê-lo por lá, mas no Galo já é uma certeza, Cirilo. Não permanece o Pedrinho até quando terminar o contrato dele, que é no meio do ano. E você estava falando negócio do Santos, você disse com relação a dinheiro, né? O Santos triplicou o faturamento da venda dele com sócio torcedor no primeiro trimestre desse ano. Foram mais 2 milhões recebidos. Então, chega um dinheiro no caixa aí para dar entrada aí no... Mas quer pagar ano que vem, né, Rezende? Suaves. O Galo Aí quer que eu pagar quero ano ver, que vem. hein? Suaves prestações. Esse quer negócio de dividir o ano inteiro. você contar com o dinheiro que vai vir no ano que vem é duro também, né? Mas o problema deles lá também, né, Cláudio?
O Santos já teve alguns problemas, tá? Inclusive com o transferbanco, problema aí, né? Mas o Atlético tem que, logicamente, o Atlético tem o departamento jurídico aí para alinhar essa situação, para costurar e não ter problema. De qualquer forma, Cirilo, você economiza, né? Tem contrato do Patrick até o final do ano que vem. Então, se você colocar no papel o tempo, né, esse tempo todo, aí você vai economizar salário, luvas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, vai ficar de bom tamanho. Se a gente fizer a conta, né, Romanos? Foram 8 milhões pagos na época. O Galo vai receber 5, se fizer esse tempo de contrato, aí dá mais os 3. Dá os 8 milhões. Dá os 8 milhões que o Galo pagou lá atrás e vai conseguir... Se não for mais, né? Vai conseguir pegar o valor que pagou no Patrick. Cláudio Rezende, já mais do Atlético. É isso mesmo, daqui a pouco a gente fala mais do jogo, né? Amanhã, Atlético e Criciúma, possibilidades aí, o que pode aparecer? Será que o Scarpa volta ao time amanhã contra o Criciúma? Possibilidade aí pro jogo contra a equipe lá de Santa Catarina que tá de volta, né? A elite do futebol brasileiro, Cirilo. Ô, Cláudio, daqui a pouquinho mais do Atlético aqui no Rádio Esportes. Torcedor, você pode participar da pergunta premiada valendo 2 pares de ingressos para Atlético e Criciúma amanhã na Arena MRV. Você vai na faixa com acompanhante aqui na conta da Itatiaia.